Representado nessa pitaia, né, que vocês estão vendo aí. A gente vê a representação das camadas, né, de pele, o estrato córneo com essas camadas, essa camada externa da pitaia, e aí a gente vai descendo para uma camada mais profunda, onde a gente tem as células da camada basal, germinativa, proliferativa, os componentes da pele, né, a gente tem representados esses pontinhos pretos, as célulazinhas que compõem a pele. Então o ácido, ele vai agir, o peeling químico, em diferentes camadas de pele, descamando ou não essa camada, trazendo um fator de injúria que vai reparar essa pele, vai revitalizar, vai hidratar, vai trazer uma formação de novas fibras, né, colágenas, né, fibras reticulares, colágenas e elásticas, né, para a pele, trazendo uma pele mais saudável. Vamos lá, pessoal, a gente vai focar mais nas indicações e principais protocolos dos alfa-hidroxiácidos, beta-hidroxiácidos, polihidroxiácidos e o ácido retinóico. Então, a gente não vai abordar, infelizmente, aqui nem peeling de fenol, nem o ATA, né, que o fenol a gente tem a resocina, perdão, o Gessner, o Gessner ele tem a resocina, que é derivado do fenol, e a gente não está autorizado aqui a falar, porque não entra na categoria, é uma combinação de ácidos. Então, eu procurei focar mais em cada um desses alfa-hidroxiácidos, beta-hidroxiácidos, polihidroxiácidos e retinóico, e não entrar nas combinações, nem no ATA, o ácido tricloroacético, e nem no fenol, né, que é um peeling realizado em bloco cirúrgico, como vocês já sabem. Bom, alguns médicos usam o fenol light, né, o fenol atenuado também em ambulatório, mas não vamos entrar no mérito do fenol, já que a gente não vai abordar aqui. Então, esse peeling, como a gente já falou, dependendo da camada, né, do nível do peeling, né, se é um peeling mais superficial, médio e profundo, vai promover diferentes benefícios para a pele. Se ele for mais superficial, ele vai estimular, vai remover o extrato córneo, possibilitando a administração de ativo nessa pele, tanto para preparação pré-peeling, como também para ativos de revitalização, ativos antioxidantes, ativos de hidratação para a pele também. Porque não adianta a gente não tirar essa camada córnea e colocar, né, produtos tão ricos, tão caros, muitas vezes, com um tempo tão curto que a gente tem para fazer um tratamento, né, e aí a gente colocar sobre uma camada morta, né, uma camada de células ali aderidas mortas que não vai receber tão bem esses ativos. Então a gente tem que remover para receber um tratamento mais adequado. E também a gente tem os que vão estimular na camada mais muito superficial, superficialmente, as que vão estimular a renovação das células também, né, dos queratinócitos, enfim, dos fibroblastos, e as que vão promover uma reação inflamatória mesmo, levando à proliferação de novas células, novos fibroblastos, que vão sintetizar colágeno e vão reparar, né, o tecido. E mais profundamente também, em derme, a gente vai ter esse tipo de reação inflamatória, produzindo inclusive fibras, né, elásticas, colágenas e reticulares, que dão estrutura para a nossa pele. Queria falar para vocês, como eu falei, enfatizei aí nesses slides da categoria dos ácidos, a gente tem ácidos orgânicos como peelings e ácidos inorgânicos. Os ácidos orgânicos são compostos derivados de produtos, né, de matéria-prima natural. E o ácido retinóico, extraído aí de forma artificial, ou a gente tem a vitamina A, que deriva de materiais, perdão, de animais cordados, né? E a gente tem que considerar que é o retinol derivado da vitamina A oxidada, então não é a vitamina A em si, né? Já é uma derivação. E esse ácido retinóico também aí na categoria de principais peelings, que a gente tem que saber que são os que dominam aí no mercado, tanto em dermocosméticos como também nos procedimentos de consultório. De maneira geral, quais são as indicações? E quando a gente fala em indicações, implicitamente a gente já vai lembrar do oposto, das contraindicações. Como a gente sabe, o paciente que chega com algum tipo de problema de pele, a gente vai ouvi-lo na anamnese e no exame clínico. Em relação à anamnese, a gente vai ouvir o paciente sobre as queixas dele, né, se ele tem realmente indicações e viabilidade de se fazer um tratamento, porque às vezes a expectativa é elevadíssima, e aí chega aquele paciente de 70 anos com a pele que parece que amassou o papel, desamassou, e tá lá aquele papel todo marcado, aquele tipo de ruga. A gente sabe que a gente não vai indicar um peeling para esse paciente que precisa praticamente de um peeling de fenol, né, para poder renovar a pele. Então, a anamnese e exame físico. Eu coloquei aqui indicações clínicas, sinais clínicos, né, de distúrbios, mas a gente tem que considerar toda aquela anamnese, se o paciente vai poder realizar um peeling ou se ele tem expectativas de realmente outras coisas. E durante a anamnese, ver as contraindicações da história médica do paciente, que impossibilita ele de realizar esse procedimento. E aí, de contraindicações, a gente tem as gestantes, alguns peelings, alguns ácidos podem ser administrados de forma controlada em gestante, mas somente esses ácidos de uso diário, né, esses ácidos usados em casa, né, até 10%, e aí ela vai ter que ter um acompanhamento, não é todo ácido, por exemplo, retinóico, retinoides, Vitacid, qualquer derivado da tetrinoína, a gente não vai deixar a grávida usar, né, a gente sabe disso, porque tem esse efeito teratogênico importante. E aí, gestante, em pacientes com qualquer tipo de infecção local de pele, pacientes com uma pele muito sensibilizada, com eritemas persistentes, é uma contraindicação. Pacientes que possuem histórico de herpes, a gente vai sempre prescrever o aciclovir, né, para evitar essas lesões herpéticas aí agudizarem, surgirem, na verdade, e poder, dessa forma,
se livrar de problemas, né? Se livrar de dores de cabeça na hora de prescrever e de fazer protocolar aí os peelings de maneira geral. Mas, como sinais clínicos, a gente considera que para avaliar esses tipos de problemas de falta de harmonia da pele, a gente vai precisar da lâmpada de Wood, daquela escala de Fitzpatrick, da escala de envelhecimento, né, também. Então, são escalas que vão nos ajudar, são meios objetivos, escalas, né, que vão nos ajudar a, de certa forma, poder indicar tratamentos e identificar também problemas. Por exemplo, a lâmpada de Wood, aquela lâmpada azul, a gente precisa dela para saber, por exemplo, se um melasma ele é epidérmico ou dérmico. Se o melasma for muito profundo, a gente não tem como tratar, a gente precisa encaminhar para um profissional que trabalhe com um peeling, que já tenha mais experiência com um peeling mais médio e profundo, entende? Então, assim, o que a gente vai poder identificar de problema aí no nosso paciente? A gente vai ter como tratar hipercromias, acromias, a gente não tem como tratar, nenhum tipo de mancha branca, né? A gente não consegue tratar, tá? Quem vai tratar desse tipo de problema é um médico dermatologista, né? De repente, se algum professor puder me corrigir, mas as hipercromias a gente vai conseguir tratar, que é o pigmento acentuado que ressalta o tom da pele do paciente. E aí a gente tem elas decorrentes de fotoenvelhecimento, essas hipercromias, que é a exposição excessiva ao sol, ou seja, o paciente não precisa necessariamente ser um paciente de mais idade. Se ele se expôs mais ao sol, ele deve ter algumas manchinhas a mais de sol. Os pacientes senis, que têm essas manchas já pela questão da idade, os melasmas, também, né, que vem decorrente de cloasmas, né, gravídicos, ou seja, de um distúrbio hormonal mesmo. E a gente tem, além das hipercromias, as rugas, que a gente vai poder controlar para que elas não apareçam, e as que já estão, a gente vai poder atenuar, rugas finas, geralmente os peelings atenuam, né, e as acnes leves, não aquela acne mais moderada, severa, mas acnes, poucas acnes não tão infeccionadas, a gente vai poder administrar alguns ácidos que são controlam, são antimicrobianos e também secativos, controlam a infecção. E as cicatrizes de acne, que são também superficiais, cicatrizes profundas, esquece. Aí a gente vai ter que ter paciência, porque a gente não pode prometer resultado para um paciente que tem uma expectativa tão alta, um trauma de vida tão grande, que é uma cicatriz de acne. Os alfa-hidroxiácidos são aqueles ácidos que contêm na composição, na fórmula química, a hidroxila na posição alfa. Então, recebe esse nome de alfa-hidroxiácido. E, dentre eles, nós temos o mandélico, nós temos o glicólico, o lático, nós temos o tartárico, o málico e o cítrico. O glicólico originário da cana-de-açúcar, o mandélico de amêndoas amargas, o lático da fermentação do leite, o tartárico originário da uva, o málico da maçã e o cítrico das frutas cítricas. Então, esse peeling de glicólico, ele é bem versátil. Por quê? Possui uma molécula bem pequena, o glicólico, já o mandélico é uma molécula maior, ele consegue penetrar na pele muito rapidamente e muito facilmente, porque a molécula é menor, é pequena. E aí ele consegue também vasodilatar a pele. Então, a gente vai ter com isso ganhos de refinamento dessa pele, redução de espessura dérmica, da epiderme, das camadas superficiais. E a gente vai ter estímulo de colágeno, renovação celular dessas células de pigmentação, né? A gente vai poder remover essas manchas mais superficiais. E, principalmente, ela tem uma capacidade incrível de limpeza, desinfecção dessa pele da acne, né? E ela vai também conseguir controlar rugas finas, linhas de expressão, ceratose actínica e melasmas, tá? Só que, lembrando que o glicólico, né? Ele vai ser indicado apenas para peles mais claras. Um Fitzpatrick acima de 3, né, 4, 5, 6, a gente já tem um certo cuidado, porque pode ter o efeito contrário de pigmentar ainda mais essa pele, tá? Então, já falei sobre as indicações. Contraindicação, a pele negra, não pode usar peeling de glicólico, há apenas um mandélico, e aí a gente fala no próximo slide a respeito. E ele é contraindicado também para gestantes, cicatrizes hipertróficas, herpes e eritema persistente. Então, a gente vai lançar mão de outros mecanismos para tratar a pele de quem está nessas condições que eu falei. O protocolo do ácido vai depender se ele é tempo dependente ou camada dependente. Vai depender se ele é um ácido que se apresenta na forma líquida ou se ele é um ácido em gel, né? Geralmente, esses protocolos envolvem um preparo pré-peeling com a concentração de ácido mais baixa, o ato no consultório, o pós-peeling com a fotoproteção e com a hidratação. E no ato do peeling em si, de consultório, a gente precisa considerar se ele se distribui de maneira uniforme. Esses tempo dependente, geralmente, ele não penetra de forma uniforme, ele tende a ser desigual, tá? A absorção dele é desigual, penetração. Então, vai começar a penetrar mais rapidamente em determinadas áreas que a gente vai notar avermelhadas. E aí a gente vai neutralizar essas áreas que estão formando uma espécie de manchinha vermelha, urgente, antes que se torne branca. Então, a gente vai poder neutralizar com o bicarbonato ou com a água e lavar, né, a pele logo em seguida apenas com água corrente, né? E a gente vai aplicar geralmente esse peeling com um pincel, pode ser aplicado. Independente de ser gel ou de ser líquido, pode usar o pincel, mas quando é em gel, pode usar o dedo enluvado, né? Já o líquido, não dá para usar o dedo enluvado. E lembrar de manter sempre o produto longe do rosto, dos peelings, né? Proteger os olhos do paciente, pelo amor de Deus, que não é fácil. E não usar diretamente algum tipo de conta-gota ou a pomada diretamente na pele do paciente para evitar uma contaminação, tá?
Esse peeling, ele pode ser utilizado em qualquer tipo de pele, oleosa, mista, seca, certo? Mas lembrar que a pele negra, não. Qualquer tipo de grau de envelhecimento, entendeu? Mas se a mancha for muito profunda, peeling vai ser profundo. Então, não usar o glicólico para tentar controlar um melasma muito profundo, entende? E aí, a gente vai aplicar em intervalos semanais, quinzenais ou mensais, dependendo da concentração. Sendo que no consultório, a gente tem a concentração de 50% a 70%, tá? São intervalos quinzenais ou mensais, tá? Não é um peeling que se aplique toda semana. E aí a gente pode repetir até atingir um resultado desejado, né? No paciente. De 3, 5 sessões até 10. E aí tem os intervalos também para controlar de acordo com os objetivos. Geralmente, durante 2 semanas antes dos peelings, a gente faz o preparo de pele, que é uma espécie de esfoliação para receber melhor esse ácido glicólico do peeling de consultório. A concentração é de 5 a 10% e o pH 3,5, que é o que a Anvisa libera nos dermocosméticos ou manipulados para o paciente administrar à noite, geralmente aplicado, não durante o dia. Ele é fotossensível, então não pode ter exposição ao sol, associado sempre a um despigmentante, que seria a hidroquinona. Então, ele faz a descamação e aí o despigmentante ele vai controlar um pouco esse reparo, né, da pele, sem que haja uma formação de pigmentos escuros, não reparo inflamatório. Então, assim, o peeling ele gera uma inflamação e durante o reparo da resposta inflamatória vai vir também a produção de melanina, porque também vai estimular todas as células, inclusive melanócitos, né? E a gente não quer que essa inflamação gere uma hiperpigmentação pós-inflamatória. Então, daí a gente usa o agente despigmentante. Um exemplo de formulação de glicólico pré-peeling, que é o glicólico a 10%, junto com hidroquinona a 10%, e o gel de natrozol de 30 gramas, perdão. No dia do peeling de consultório, é feita a limpeza da pele com adstringente, como eu falei, e a aplicação do glicólico em gel. Então, a gente pode aplicar com o dedo enluvado, um gaze, mas o pincel também é bem indicado aí nesse caso. Acho que o pincel é bem mais adequado, na minha opinião. O protocolo de mapeamento de aplicação desse gel varia muito, né, de acordo com como funciona para você esse mapeamento das áreas, desde que você não aplique camada sobre camada, nem esqueça nenhuma área, né, de aplicação, e que você inicie pelas regiões menos sensibilizadas, né? Porque se você começa por uma região sensibilizada, ela começa a arder logo, o paciente se aperreia, você não consegue terminar. Então, você pode tanto fazer no sentido horário, a aplicação do gel, como você pode fazer, por exemplo, a testa, depois a área de sobrancelha, pálpebras, e aí descendo do terço médio, né, do paciente para o terço inferior, terço médio esquerdo para o terço inferior esquerdo, depois nariz e região peribucal. E aí depois desce para submandibular, para o colo, para o pescoço e colo, né? Muitos peelings também, a gente já tem esse protocolo até a região do pescoço, tá? No colo a gente não trabalha, mas pode fazer, os outros profissionais podem fazer, que podem atuar nessa área. Após passar o peeling de ácido glicólico, a gente fica observando 5 minutos se vai fazer o frouxo, e esse algodão embebido em água ou bicarbonato já deve estar pronto para o caso de precisar de neutralizar antes de começarem eritemas ou a epidermólise, tá? Quando o paciente começa a sentir pinicando na região, principalmente aqui de sulco nasogeniano e asa do nariz também, em volta da asa nasal, já está acontecendo a epidermólise, tá? Então, passando 5 minutos, ou ser antes de começar a epidermólise, vamos neutralizar, tá? Passando pelas áreas que mais ardem, indo por todo o rosto, terminando pelo pescoço e colo. Então, a gente neutraliza peeling, observando se está pinicando em alguma área, o paciente refere, aí você vai neutralizando essas áreas que estão pinicando, evitando o eritema, né, o vermelhinho, que pode vir a se tornar branquinho, o frouxo, quando a gente mata de vez aquela célula, aquela melanócita ali naquela região, e para sempre você estará com uma confusão arranjada com o seu paciente. E aí o protocolo de consultório, a concentração de glicólico é de 50% a 70% e o pH de 1,8 em gel, tá? E aí você bota o volume que você quer administrar, manipular. No pós-peeling, após a neutralização, 5, 10 minutos, no caso 10 minutos pelo menos, de uso deixar o gel agir, depois você ter neutralizado, você vai fazer uma máscara descongestiva e uma máscara hidratante. Daí os componentes dessa hidratação tem uma fórmula sugerida para a gente fazer na manipulação, que seria a vitamina E, o óxido de zinco, extrato de calêndula, extrato de aloe vera, a lantoína e a essência, tá? Depois disso, a gente vai sempre recomendar o uso de filtro solar acima de 30, rotineiramente, idealmente a cada 3 horas, não se expor ao sol, não ficar em contato com o calor, principalmente do fogo, especialmente no primeiro dia após o peeling, não usar produtos que contenham álcool na pele, né, porque já está sensibilizada, e o ácido que ela estava fazendo no pré-peeling vai ser continuado somente no outro dia após o peeling, certo? Geralmente esses ácidos, como a gente já falou, são administrados à noite e retirados pela manhã ao acordar. E a fotoproteção e a hidratação ocorre ao longo do dia, tá? Continua mantendo. A gente vai falar um pouquinho agora sobre o mandélico,
ele tanto é usado como glicólico, como peeling, como também em cremes rejuvenescedores, em combinações com vitamina A, vitamina C e ácido hialurônico também no tratamento de espinhas e para clarear manchas, assim como o glicólico. Ele é uma molécula um pouco maior, então ele pode ser usado sem medo na pele negra, tá? E aí esse produto, o mandélico, ele tá bem presente nesses dermocosméticos que a gente vê por aí, numa concentração, lógico, mais baixa do que a administrada no consultório. Então vai controlar também rugas finas e linhas de expressão, e a textura da pele melhora muito rapidamente. O mandélico, ele é menos irritante para a pele também. A molécula é maior, ela penetra um pouco menos, digamos assim, do que o glicólico. Ele irrita menos do que o glicólico também. É um peeling mais tranquilo. Ele teve efeitos vantajosos no rejuvenescimento de peles morenas, ou seja, pode usar em pele morena. O peeling com ele provoca um menor grau de descamação do que o glicólico, acelerando consideravelmente o tempo de recuperação da pele. Ou seja, se descama mais. Então, a descamação de um glicólico, por exemplo, vai durar de 4 a 7 dias, lógico, controlando, né, com aqueles pigmentantes, com aquele gel com o peeling, o ácido, né, com a concentração baixa, mais a hidroquinona, que é o agente despigmentante, e vai ter também, algumas vezes a gente vai precisar administrar um corticóide para controlar algumas inflamações mais severas, e esse peeling aqui, para acelerar também o processo de cicatrização, que vai durar de 4 a 7 dias, e esse peeling, sem esse tipo de medicação, às vezes dura até 15 dias, em alguns pacientes 10 a 15 dias, então incomoda bastante, né? Então o tempo de recuperação do mandélico é bem maior, menor, recupera bem mais rápido. O mandélico trabalha na inibição da síntese de melanina, né? Ou seja, vai impedir que a pele do paciente manche, vai trabalhar prevenindo manchas e na melanina já depositada, na mancha já formada, ajudando na remoção de pigmentos hipercrômicos. Então, tanto ele age prevenindo mancha, como também já removendo manchas já formadas, tá? O mandélico, a gente tem ele no consultório a 50%, no Alpuril de 30 ml. Um pré-ácido mandélico, a gente pode usar o mesmo que usou para o glicólico, que é o glicólico a 10% e a hidroquinona a 2%. Certo? 15 dias antes já começa a preparação para o mandélico. Então, o paciente chegou, faz a anamnese, já passa o pré-peeling, né, para o paciente vir fazer daqui 15 dias ou 10 dias a sessãozinha dele de mandélico, tá? A forma de aplicação é a mesma, tá? Do glicólico. Ele também não é camada dependente, ele é tempo dependente. Então, vai ter que observar os frouxos, vai ter que neutralizar. E a gente vai observar, né, a cada 5 minutos as áreas do rosto, se não arder, esperar mais 5, vigiando o frouxo, se fez algum tipo de eritema, né, que a gente viu, né, epidermólise, alguma formação de bolha ou vermelhinho, na verdade forma mais o vermelhinho mesmo, e aí vigia se vem o frouxo e vai neutralizando esses locais com água ou bicarbonato de sódio. Não aparecendo o frouxo, neutraliza com a gaze, né, ou um algodão, idealmente aqueles assim, embebido em água, passando a região de peeling. Começa a neutralizar em volta do nariz, onde normalmente os pacientes relatam que é o local que mais arde, depois do nasogeniano. Então, tanto o nariz quanto o nasogeniano, sempre você vai neutralizar primeiro, porque arde mais. Onde arder mais, indicar mais, você já vai logo neutralizando. No pós-peeling também é a mesma coisa, faz a máscara, neutralizou, faz a máscara descongestiva, hidrata o rosto e protege, tá? Durante os dois dias, já o glicólico um dia, né? Esse aqui 2 dias. Volta a usar o peeling, aquele pré-peeling, também de glicólico com a hidroquinona, até, no caso, 2 dias após o procedimento. Nunca esquecer que o paciente vai também continuar usando o filtro solar a cada 3 horas, o FPS acima de 30, né? Sugestão é a mesma máscara descongestiva e hidratante que a gente usa após o glicólico. Então, eu coloquei inclusive aqui o ácido cítrico, bem legal, uma curiosidade, uma receita, é um alfa-hidroxiácido obtido aí bem simples, e a gente pode sugerir um Paranauê para um paciente de baixa renda, de repente, que a gente consiga identificar que tem, é bem orientado e que gostaria de ter a experiência desse peeling, desse protocolo, é a aspirina, 3 a 4 comprimidos amassadas num suco de meio limão, e ele vai aplicar, como a gente viu também, com todo cuidado para não pegar no olho, com o auxílio de um cotonetezinho, né, ou um algodãozinho pequeno, bem delicadamente, com cuidado, em todo o rosto, onde tiver manchas e tudo, e vai neutralizar com o bicarbonato, e depois lavar só com água, sem sabonete, e passar o hidratante e o protetor também, tá? Geralmente esses peelings que a gente citou agem por 10 minutos, e a gente não lava com sabonete, tá? E aí repete esse procedimento a cada 15 dias, depende também, essa questão de quantas sessões vai fazer, qual peeling vai usar, vai recomendar, vai depender do tipo de pele do paciente. Se é uma pele mais oleosa, mais gordurosa, a gente vai ter que fazer sempre uma consideração de que vai esfoliar mais vezes, né? E se é uma pele mais seca, não vai precisar repetir tanto, pode ser a cada mês, né? Já um paciente com mais gordura, mais óleo, vai ter que fazer a cada 10 ou 15 dias, tá?
pode ser feita uma esfoliação leve no rosto, e aí a esfoliação pode ser feita, por exemplo, o açúcar, né? O pessoal faz no interior aquele açúcar com mel, aveia com leite, faz uma esfoliação, aveia com mel, aquela coisa toda, né? Que a nossa tia, a nossa avó do interior sempre tem esses paranauês e elas fazem até hoje. Babosa, aplicar babosa nos cabelos, aplicar babosa na face. E, gente, é incrível como na capital a gente não tem mais, não resgata tanto isso, mas no interior ainda há esse hábito muito forte de passar aquelas misturinhas no cabelo, de cenoura com não sei o que, beterraba, tudo no mundo nos cabelos, como se o cabelo, né, for realmente se nutrir daquelas macromoléculas, mas tá valendo, né? A babosa eu já botei no meu cabelo, aprovei óleo de abacate, óleo de argan, batido com babosa no liquidificador e aquela coisa, o cabelo menino fica lindo, brilhoso, a coisa mais perfeita do mundo todinho. Aí tem o abacate, né, o pessoal usa, enfim. É muita coisa, óleo de coco, né? E lembrar o paciente que essas receitinhas aí não isentam de usar o protetor solar, tem que usar. Outro paranauê é o pepino. O paranauê que eu chamo é essa receitinha aí caseira. É um pepino mais 5 colheres de sopa de leite para extrair o ácido lático, né? E aí coloca no liquidificador, bate, né? Junto com o leite, deixa bater bem. E vai aplicando com o auxílio de uma espátula, evitando também a área de óleos, deixar agir 20 minutos, tá? E da mesma forma fazer o pós-peeling, tá? E aí a gente vai iniciar agora nos beta-hidroxiácidos, que são aqueles que têm a molécula a hidroxila na posição beta da molécula. É um ácido extraído, o salicílico, da folha de salgueiro branco ou obtido também quimicamente, aí, artificialmente, não necessariamente da planta. Geralmente o salicílico, ele é usado em 20 a 30% a concentração, excelente para o tratamento de acne. Muito bom. Apresenta uma propriedade queratolítica, ou seja, esfoliante e refina a epiderme. Tem uma ação também antimicrobiana, anti-inflamatória e também comedolítico. Mas lembrem, salicílico, a gente vai ter que perguntar na anamnese se o paciente tem alergia a ácido acetil salicílico, porque senão ele vai apresentar um quadro de salicilismo, de toxicidade, né, desse salicílico em uma concentração tão alta. O paciente fica tonto e tem um desmaio lá no seu consultório, ele está com salicilismo. Ele está intoxicado pelo salicílico, está tendo uma alergia, né, ao salicílico. Então tem que tomar cuidado. Ele tem essa ação antimicrobiana, anti-inflamatória e comedolítico, então vai ajudar em quê? Na acne. Ele vai ajudar desinflamando, né, a pele e limpando a pele, né, e promovendo um reparo aí dessas acnes também. Muito fácil, né, tirando a infecção. Ele não é tempo dependente, não causa frouxe, né, ele é camada dependente. Então, dependendo da quantidade de camada de salicílico, a gente pode chegar em camadas bem, da quantidade de aplicação de camada, que eu quero dizer, a gente vai chegar em camadas de pele bem mais profundas, tá? Ele provoca um ardor bem forte já no primeiro minuto de aplicação, é normal, vai informar para o paciente que vai arder mesmo, mas que esse ardor vai passar. O uso afina a camada espessa da pele e age evitando a contaminação de feridas e acnes, que provoca da acne, que as acnes provocam em detrimento de contaminação por bactérias e fungos. Desculpa, me enrolei um pouquinho. Então, o salicílico é excelente para o tratamento da acne, como a gente viu, controla então a oleosidade, poros dilatados, diminui manchas deixadas pela acne, chamadas de manchas pós-inflamatórias. E a gente vai ver a melhora da textura da pele e fotoenvelhecimento leve a moderado, melhora de comedores e pigmentações. Então, o paciente que não pode usar um glicólico porque tem algum tipo de risco de manchas e hipercromias pós-inflamatórias, a gente já tem aí o salicílico como uma alternativa para esse paciente. O salicílico é usado em uma concentração mais baixa, de 20 a 30%, em EDTA. E álcool, né, a 70%. A fórmula líquida. E a gente pode também usar o etanol, 96 graus, né, e o ácido salicílico 20 a 30% também. E aí 30 ml de sugestão de quantidade de peeling. Lembrando que o peeling fica vencido muito rápido, então não adianta comprar muito peeling ou uma quantidade muito grande, porque ele vai vencer. O peeling de salicílico também vai ser feito todo aquele protocolo de limpeza da pele e a aplicação é feita com um pincel cotonete. A apnicação vai ocorrer no primeiro minuto já e pode permanecer por 5 minutos, mas você não vai ver nenhum frost, tá? O que você vai ver é a formação de cristais, né? A cristalização, não de cristais, mas a cristalização do ácido salicílico, que fica aquela camadazinha branca sobre a pele que você vai confundir com um frost, mas não vai precisar de neutralizar. Após 5 minutos, a face deve ser lavada, depois dessa apnicação toda, com água corrente, lava o rosto do paciente, faz a máscara descongestiva, lava só com água, tá? E libera com a recomendação de sempre hidratar e proteger o rosto. Polihidroxiácidos são novos alfa-hidroxiácidos, só que eles têm uma característica interessante de a molécula ser maior. Quando essa molécula fica grandona, a gente tem uma tranquilidade de trabalhar com esses ácidos, né? E também está o lactobiônico, por exemplo, nos dermocosméticos, nos sabonetes principalmente, e eles não são irritantes como os outros ácidos, né? Os ácidos mais tradicionais. Eles se destacam por serem menos irritantes, como eu falei, são liberados de forma muito mais lenta, ele é muito tranquilo para qualquer tipo de pele, pode ser usado em qualquer tipo de pele mesmo, baixa capacidade de sensibilização, porque eles agem muito superficialmente.
Então, o peeling de gluco pode ser usado naquelas peles bem sensíveis, acne irritada, rosácea, pode usar tranquilamente, tanto de gluco quanto o lactobiônico. Ele vai esfoliar e renovar suavemente células da pele, tem a função antioxidante e hidratante, combate o fotoenvelhecimento, uniformizando a textura e clareando a pele, reduzindo rugas finas. Ele não é fotossensível, então o paciente não tem esse risco de não se expor ao sol, ele pode se expor ao sol. Então, sempre tem aquele paciente chegando no consultório assim, né? Eu não vou fazer clareamento não, porque eu não consigo deixar o café. Eu não vou fazer clareamento porque eu não deixo meu vinho, eu não deixo meu chá. E tem o que diz, eu não vou fazer peeling porque eu não deixo minha praia. Eu não deixo minha praia por ninguém, né? Então, assim, é um peeling que o gluconolactona, bem interessante para esse perfil de paciente que diz que não toleraria um peeling porque não vai deixar de se expor ao sol. Então, de repente, ele vai, pelo menos, ter a gluconolactona para lançar mão e o lactobiônico. A gluconolactona vai agir naquelas propriedades, vai ter essa propriedade antimicrobiana, antifúngica e secativa, então age muito legal na acne, né? E o lactobiônico possui ação cicatrizante e é muito utilizado em produtos anti-acne. Dentre esses dois ácidos, o lactobiônico é muito mais utilizado do que a gluconolactona, inclusive. Sua estrutura molecular e funcionalidade se assemelha à gluconolactona, né, a galactose mais o lactobiônico e outros ácidos, como o lático também. Então, é uma carta na manga bem interessante esse peeling. O protocolo de peeling de gluconolactona seria de 1 a 4 aplicações de peeling de gluco em intervalos semanais. Esse pode fazer no intervalo mais curto, né? E aí você pode esperar um mês e repetir o ciclo. Um mês fazendo peeling de novo toda semana. A formulação desse peeling é a gluconolactona de 20%. Geralmente se associa, é uma associação com outros ácidos, como o ferúlico, o elágico e o fluido QSP. Bom, alguns ácidos a gente sabe que são substâncias despigmentantes, né, como o córdico, então não necessariamente só a hidroquinona vai ser usada. A hidroquinona, lembrando que ela só não pode ultrapassar o prazo de 3 meses, porque depois desse prazo de 3 meses, o paciente vai começar a ter o efeito dos manchamentos em confetes, que são áreas de morte também de melanócitos. E aí a gente vai ver o elágico ferúlico, às vezes, como um agente também despigmentante. O ácido inorgânico que a gente vai citar é o retinóico, né, é um composto derivado de vitamina A. A vitamina A está presente na pera, é por isso que eu tenho uma pera aí. Procurei um alimento, alguma fruta que tivesse vitamina A e achei essa perinha, mas ela não é extraída de fruta, é extraída de animais cordados, né? A vitamina A oxidada, que aí vai passar por outro processo e originar esse ácido retinóico, retinol ou tetrinoína, como a gente vê nas formulações dos cremes com o retinóico, tá? Ele é um peeling que não é tempo dependente, ele é camada dependente, então você aplica uma camada, deixa lá, o paciente vai embora, dependendo do tipo de pele, da necessidade do paciente, se é uma pele mais espessa, uma pele mais sofrida, ou uma pele mais oleosa, enfim, a gente vai usar ele por mais tempo, de 2 a 8 horas, alguns podem chegar até 10 horas, né, de 6 a 10 horas, com essa camada de retinóico. Ele é amarelinho, é um peeling amarelinho, então atualmente estão se usando um pigmento para deixar ele da cor da pele do paciente, mais ou menos, e aí você já pode solicitar manipular com essa espécie de pigmento hidrocolor que eles chamam, né? Pra deixar num tom próximo ao tom do paciente, pra ele não sair por aí com a cara amarela, né? Com essa cara amarela de quem usou uma máscara em casa e saiu andando no meio da rua. Então é só para evitar esse constrangimento. O ácido ele vai promover esfoliação e estimulação na produção do colágeno, que é responsável pela firmeza da pele. Então é um ácido bem interessante, né? Que vai também dar firmeza nessa pele. É um tratamento adjuvante de acne, melasma e envelhecimento cutâneo, como eu falei, o ácido presente em cremes, né? Muito usado no tratamento de acne, por impedir a formação de comedões, e é um ácido também usado para controle de estrias. Mas, gente, tem que lembrar que a contraindicação absoluta é para as famosas gestantes, tá? Gestante não pode, de forma alguma, usar retinóico, porque é um agente, o retinol, ele é teratogênico. Inclusive, quem fez uso de Roacutan vai ter que esperar até mais de 8 meses, na verdade, para ser liberado para um peeling retinóico ou usar alguma substância com retinol, tá? Com a tetrinoína, tá? Opa, pronto. A gente vai ver o retinóide, a gente vai ver o ácido retinóico, né, a tretinoína de 0,25 mg nas pomadinhas. Quando é para acne, por exemplo, eles associam com a clindamicina ou deixa só a tetrinoína mesmo, tá? E aí a gente vê o pessoal usando isso mesmo sem prescrição por uns R$90. Eles conseguem na farmácia e vão administrando em casa 2 a 3 vezes por semana e fazendo a proteção solar e a hidratação da pele. Mas esse aqui o pessoal compra mesmo livre na farmácia. Como eu falei, no protocolo do ácido retinóico, a gente só passa a camada do ácido retinóico e não retira. Ele vai ficar de 6 a 12 horas, como eu falei, depende, né? Alguns pacientes tiram logo 2 horas, 4 horas. E depende do paciente. Opa, caí, mas recuperei, levantei. Muita calma nessa hora. Pronto. O paciente vai lavar o rosto depois dessas horas todas com esse peeling. E no segundo dia é que ele vai passar o ácido de manutenção, né? Ele vai começar a notar descamação a partir do segundo dia e vai ver melhorar suas manchas, clareando cada vez mais a cada sessão.
O recomendado são 10 sessões com intervalos semanais. Então, é um ácido que pode usar com uma frequência um pouco maior. E aí tem que estar sempre protegendo a pele. E esse próprio Vitacil, por exemplo, ou manipulado da tretinoína a 0,25%, pode ser feito também antes do peeling, 10 dias antes, entendeu? Já pode começar. Solicita ao paciente que de 7 a 10 dias antes de começar o tratamento, já começa a usar o pré-peeling, né, de retinol com concentração baixa, que é essa de 0,25, de 2 a 3 vezes por semana, como eu falei. Ou usa aquela mesma, aquela preparação do glicólico com a hidroquinona, não vai ter choque de resultado por causa disso, tá? Que a gente precisa o quê? Que a pele esteja esfoliada para quando passar o peeling penetrar de forma mais uniforme, melhorando o resultado. Só ajeitar aqui o celular rapidão. Eita, caiu de novo. Pronto. A formulação do retinoide seria... O computador ligou, por isso que vocês estão ouvindo aí esse barulhinho. Para a formulação do pré-peeling, a gente tem um retinoide 0,25 num creme emoliente de 20 gramas ou glicólico 10% e hidroquinona 2%. À noite, o paciente vai usar, fazer a limpeza do rosto, pescoço e passar acima, passar esse peeling e, ao acordar, lavar o rosto, passar um hidratante filtro solar, pelo menos 7 dias antes do peeling no consultório. A formulação desse peeling de usar no consultório vai ser um peeling mais concentrado, de 5 a 7%. A gente vai usar o Neutracolor, cor da pele. E aí, dependendo do tipo, eu citei tem lá naquela apostila da quantidade percentual do hidrocolor, eu nunca pedi, nunca solicitei esse peeling. E uma loção base também, dependendo da quantidade da sua demanda, você vai botar quantos ml vai precisar. No dia do peeling, fazer o desengorduramento da pele, a substância astringente. E aí começa a loção base do ácido retinóico com pincel ou com o dedo enluvado. E aí vai seguir o mesmo período, vai seguir o mesmo parâmetro de mapear, né, as áreas para não esquecer nem sobrepor as camadas. Após a aplicação, pode deixar a loção de 8 a 12 horas também, sem lavar o rosto, como eu falei. Após esse período de lavar o rosto com a corrente, ele não arde, ele não queima. E dentro de 2 a 3 dias começa uma leve descamação que dura de 5 a 7 dias, quando orienta-se o paciente a usar um creme hidratante e a proteção, fotoproteção. Então, não falei para vocês sobre o ácido tricloroacético, porque eu vi que o tempo realmente está bem estourado, os 30 minutos aí bateram aí um pouquinho, mas, gente, é muita informação. Mas deu para vocês revisarem aí um pouquinho quem são esses ácidos tão legais para tratamento da pele nos peelings químicos, tá bom?